Olá, mulher inesquecível. Vamos ao nosso 28º capítulo. Lara Moraes com o livro 31 Segredos de uma Mulher Inesquecível. A mulher inesquecível entende o momento oportuno, os compromissos e o foco de seu marido. Quando Noemi, a sogra sábia, instruiu Ruth a aproximar-se de Boaz, ela disse: Lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce à eira. Porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra e descobre-lhe-ás os pés e te deitarás. E ele te fará saber o que deves fazer. Ruth, capítulo 3, versículos 3 e 4. Boaz teve um dia inteiro de trabalho. Ele estava cansado, exausto. Ele estava terminando o trabalho na eira. Aquele não era o momento oportuno para abordar um homem e falar de um assunto tão importante quanto o casamento. As pessoas raramente tomam decisões quando estão exaustas. Olhos cansados raramente enxergam um bom futuro. Depois do trabalho, ele relaxava comendo e aproveitando sua refeição. Ele estava desacelerando e preparando-se mental e emocionalmente para o dia seguinte. Noemi entendeu isso. Pouquíssimas jovens entenderiam isso. Ruth aceitou o conselho. Ela o colocou em prática imediatamente. Funcionou. Boaz acordou no meio da noite, percebeu que Ruth estava ali e começaram a conversar. Ela não tirou dele o foco de seu trabalho. Ela respeitou o momento oportuno, seus compromissos e aquilo que importava para ele. Boaz respondeu perfeitamente. Muitas mulheres realmente nunca entendem a importância do momento oportuno de conversar com os homens. Já vi isso acontecer várias vezes. Um homem pode chegar exausto e cansado de um longo dia no escritório. Mentalmente, ele tomou centenas de decisões nas últimas 12 horas. Emocionalmente, ele está tentando juntar energia para a semana que segue. Ele é responsável pelas contas, por manter a casa, pela disciplina dos filhos. Tem de lidar com as questões da lei e pessoas do trabalho que são improdutivas. Ele encosta a sua poltrona reclinável com o controle remoto na mão direita. Liga a televisão. É relaxante para ele assistir ao início do jogo de futebol. O que acontece depois disso é comum em todo o mundo. Sua esposa de repente cruza a porta. Ela o vê sentado lá, sem fazer nada, e aproxima-se com várias questões para lançar sobre ele. Vai até a televisão e a desliga. Olha para ele e fala: temos de conversar. Estas são as palavras que todo homem odeia ouvir. Boaz não tinha de preocupar-se com esse tipo de mulher. Ruth havia sido sabiamente aconselhada. Havia se sentado aos pés de sua mentora. Ruth entendeu o momento oportuno. Ela sabia o poder que havia em respeitar o foco do homem que desejava. Certamente, alguém poderia argumentar que os homens não entendem o momento oportuno de aproximar-se de sua esposa também. O ponto é que Ruth tinha uma qualidade que todo ser humano precisa ter: entender a importância do momento oportuno, dos compromissos de trabalho e do foco das pessoas ao seu redor. Um dia, eu estava concentrado escrevendo uma carta que exigia todo o meu entendimento. Mentalmente, excluí tudo e todos. Minha mente criativa estava gerando algo. Meu coração estava esforçando-se para colocar uma verdade específica em palavras no papel. Passar um pensamento invisível para os outros pela escrita pode ser exaustivo e emocionante ao mesmo tempo. De repente, a porta abriu. Alguém entrou e gritou: "O que você quer comer?" A mágica do momento se partiu em pedaços. O clima estava chacoalhando como um terremoto chacoalharia a Califórnia. Não posso contar quantas vezes a quebra de foco roubou centenas de ideias que estavam surgindo dentro de mim, simplesmente por alguém ter sido desatento. Você já viu isso acontecer quando certa mãe de repente vê seu bebê cair no chão enquanto está dirigindo? Ela vira para trás para pegá-lo, bate o carro, desvia o foco. Você já esteve assistindo a um debate político na TV e, ouvindo atentamente, alguém começou a discutir coisas com você sem qualquer respeito à sua intensa concentração? Você já esteve lendo um livro concentradamente e alguém quebrou sua concentração com as questões mais mundanas e ridículas ou frases sobre coisas que não interessavam a você? Claro que já.
Quando você se aproximar de pessoas que estão numa conversa profunda, observe esses dois princípios. Permita que elas tenham o privilégio de terminar o que começaram. Aprenda a entrar nas conversas na hora certa e com as palavras certas. A mulher inesquecível entende a importância do momento oportuno.